3 de dezembro, queridos irmãos e irmãs, celebramos São Francisco Xavier, padroeiro das missões, e estamos mais uma vez reunidos no nosso Palavra por Palavra. Muito obrigado por você estar conosco, por rezarmos juntos, por nos encantarmos com a Palavra de Deus, que ilumina a nossa trajetória de um modo muito particular neste tempo de preparação para o Natal, neste tempo do Advento. O texto da liturgia, o texto do Evangelho que nossas celebrações neste dia contemplam, é de Mateus, capítulo 9, versículo 35, é o último versículo do capítulo 9, e depois 10, Mateus 10, 1, 6 a 8. Essa costura do texto bíblico. Nós temos que ter presente que Mateus é uma comunidade formada exclusivamente por pessoas que vinham do judaísmo e que fizeram a experiência com Jesus. A influência dessa informação e desta formação da comunidade exigia, na hora da catequese de Mateus, mostrar que a salvação não é só para um povo ou para um grupo, mas sim ela é universal, é para todos. Então, quando Jesus está lá percorrendo todas as cidades, convocando os discípulos, enviando os discípulos, ele não escolhe apenas um ou outro, mas ele vem para todos. Ele anuncia, ele ensina, ele cura, mas tudo isso por causa do reino de Deus. Junto com essa atividade messiânica de pregador, de mestre, de fonte da saúde, de devolver a vida em plenitude às pessoas, Jesus olha para as multidões que com ele estavam e se compadece, porque elas são como ovelhas sem pastor. Essa citação de Mateus, ela ecoa, fazendo eco de Números 27, 17, Ezequiel 34, Miqueias 3, 1 a 3, Zacarias 10, 2, as passagens do Antigo Testamento que diziam que quando o povo não estivesse bem cuidado, o próprio Deus interviria e ele seria o pastor do seu povo. O pastor que cuida, o pastor que guia, o pastor que conduz. E junto com essa bonita atividade de pastor, de guia, de mestre de Jesus, ele diz com todas as letras: olha, a messe, o serviço é muito grande, vamos pedir mais operários para que a messe não se perca. A messe é grande e poucos são os trabalhadores. E nessa certeza de que muito ainda se tem por fazer, então ele convoca discípulos, ele escolhe discípulos e ele envia esses discípulos. Escolhe dando um duplo poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Agora não é só Jesus, mas a comunidade que será a semente fecunda que vai perpetuar o ensinamento e a prática de Jesus, também participa do seu ministério. Eles expulsam o mal, porque quando se faz o bem, quando se vive o bem, quando se coloca o bem em primeiro lugar, o mal vai embora. Não é só um exorcismo, não é só apenas um rito, mas é a vivência do bem, da paz, da vida abundante. E quando se cura, quando se devolve a saúde, a pessoa, aquela situação, família, comunidade, localidade, faz a experiência desta plenitude. E junto com essa escolha, esse chamado, ele também os envia como guias, porque ele também é guia. Os novos guias que vão assumindo com Jesus. Veja, a gente não pode fazer nada sozinho. Nem ele, o Todo-Poderoso, fez sozinho. Ele convidou mais pessoas.
E essas recomendações diziam: ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Repito, Mateus escreve para pessoas que vinham do judaísmo. Então precisavam ir primeiro aos seus irmãos. Anunciem que o reino dos céus está próximo. O mesmo conteúdo da mensagem de Jesus é da mensagem dos discípulos. Eles anunciam a proximidade do reino. E junto com essas recomendações, então, curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Os 4 sinais, as 4 colunas do messianismo que já estava presente e que agora se faz presente no meio de nós. Veja que a cura, a ressurreição, a purificação e o exorcismo são essas atitudes que devolvem a vida em plenitude àqueles que se encantam e encontram com a mensagem de Jesus. Quando eu preparava e rezava esse texto, eu ficava pensando: qual é o doente que nós temos que curar? E aqui, desde um gesto simples de impor as mãos, até procurarmos políticas públicas que garantam a saúde e o bom atendimento das pessoas. Isso é o ministério da cura, não é o curandeirismo, não é o milagrismo, porque isso não vem de Deus. Isso é charlatanismo, isso é mentira. Agora, devolver a vida, devolver a alegria, devolver a paz para uma pessoa cura, liberta. Também ressuscitar os mortos. Quantas pessoas que estão mortas por causa da carga pesada que carregam? A solidariedade, a compaixão, a proximidade, a escuta, o ombro amigo, a mão estendida, tudo isso ressuscita, devolve a vida. As lepras, que não é apenas a hanseníase, mas do preconceito, da falta de respeito, da falta de paciência, de diálogo. São lepras que são mais prejudiciais, mais contagiosas do que a própria hanseníase. E a expulsão dos demônios de tudo aquilo que é mal. Porque quem tem Deus como sua fonte não pode viver o mal, não pode viver a violência, não pode viver na divisão, na discórdia, na briga. Não. Então nós, com a nossa vocação, o nosso batismo, somos chamados a expulsar esse mal. E veja que tudo é gratuito, de graça recebestes, de graça também deveis oferecer. Esse é o grande compromisso. Aqueles primeiros foram chamados, enviados, receberam as recomendações e fizeram como o Senhor havia mandado. Hoje somos nós, que assim como São Francisco Xavier, somos os missionários e missionárias, os discípulos e as discípulas, os responsáveis pelas comunidades. Nós precisamos proclamar essa vida em plenitude que começa com comida na mesa, paz em casa, trabalho digno, direitos e deveres respeitados e vivenciados, vida de comunidade, vida feliz, vida saudável, vida equilibrada, para chegarmos à grande fonte da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos, meus amigos, deixando que esta palavra seja a luz para a nossa vida e que ela nos conduza e nos oriente sempre. Tenham todos um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até amanhã.